Você não está pobre, você está tentando parecer rico. E essa tentativa silenciosa está custando a sua liberdade. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Você trabalha, recebe, paga contas e no meio do caminho sempre surge algo merecido. Um celular novo parcelado em 12 vezes, um restaurante mais caro no fim de semana, um carro melhor e obviamente parcelado em 60 vezes. Afinal, você trabalha duro, você merece. Mas deixa eu te mostrar a cena real. Sexta-feira à noite, trânsito parado. Do seu lado, um carrão brilhante, banco de couro, painel iluminado com tecnologia de última geração. O motorista parece ter vencido na vida. Roupa de marca, postura confiante, ar-condicionado no máximo. Só que por dentro, ele está fazendo conta. A parcela vence na segunda, o limite do cartão já estourou. Se perder o emprego, o mundo desaba. Ele não é livre, ele é um prisioneiro dentro de uma gaiola de luxo. Agora olha para o outro lado da rua, um homem simples, roupa comum, caminhando tranquilamente na rua. Ninguém olha duas vezes, ninguém admira, ninguém inveja. Mas se ele for demitido amanhã, consegue sustentar a família por 2 anos sem desespero. Ele dorme em paz, ele negocia sem medo, ele não precisa provar nada para ninguém. A sociedade ensinou você a fazer barulho, mas os ricos de verdade enriquecem em silêncio. E aqui vai a frase que pode mudar a sua forma de enxergar dinheiro para sempre. O dinheiro que você mostra é o dinheiro que você já perdeu. Se isso fez sentido até aqui, deixa seu like, porque o que você vai entender hoje pode ser a diferença entre passar a vida pagando juros ou começar a receber juros. Hoje você vai descobrir por que a classe média vive tentando parecer rica, enquanto os verdadeiros construtores de patrimônio parecem comuns. E quando você entender o mecanismo invisível por trás disso, você nunca mais vai gastar do mesmo jeito. Porque não é sobre ser pão duro, é sobre ser estrategista. Existe uma força silenciosa que drena o seu dinheiro antes mesmo dele cair na conta. É o pedágio da validação invisível. Você não consome porque precisa daquele item. Consome para não desaparecer no jogo social. Pense na última vez que recebeu um bônus ou um aumento. A primeira reação quase nunca é usar esse valor para comprar tempo livre no futuro. Quase nunca é pensar em liberdade. A reação automática, condicionada pelo ambiente, é procurar onde aplicar esse dinheiro para sinalizar que você está avançando. Você sente que precisa atualizar o seu crachá de sucesso diante dos outros, como se, sem isso, ninguém percebesse o seu progresso. Imagine 2 colegas de trabalho promovidos no mesmo dia. O primeiro, já na primeira semana, decide que seu carro antigo não combina com a nova posição. Ele financia um modelo luxuoso, compra roupas de marca e passa a frequentar lugares onde a conta engole boa parte do novo salário. Ele paga o pedágio para ser visto, para ser validado. Acredita que, sem exibir os símbolos do sucesso, não será respeitado. Por fora, é a imagem da vitória, mas na prática, apenas forjou algemas mais pesadas e mais brilhantes para si mesmo. O segundo colega escolhe um caminho quase invisível. Recebe a mesma promoção, mas continua com o carro popular já quitado. Mantém as roupas alinhadas, sem logotipos gritantes, e não altera o custo de vida. Para quem olha de fora, parece que ele não evoluiu, que não soube aproveitar a conquista. Mas a realidade é brutalmente diferente. Cada real excedente do novo cargo é direcionado para a construção de um escudo financeiro. Enquanto o primeiro gasta para parecer poderoso, o segundo usa o silêncio para comprar margem, segurança e, principalmente, autonomia real. A armadilha da validação faz você acreditar que o respeito vem do que você exibe. Mas respeito financiado é frágil, evapora no primeiro atraso. Quando você constrói sua identidade sobre consumo, vira refém da própria renda. Perde o direito de desacelerar, de mudar de carreira, de dizer não a um ambiente tóxico, porque sua vaidade custa caro e exige manutenção constante. Sem perceber, você deixa de ser dono do seu destino e se torna funcionário exausto do próprio padrão de vida. A virada mental acontece quando você entende
que a única pessoa que precisa estar convencida do seu sucesso é você. O dinheiro ganha força quando deixa de ser ferramenta para impressionar estranhos e passa a ser tijolo da sua independência. A verdadeira clareza surge quando você olha para uma vitrine e entende que não comprar não é escassez, é poder. Porque quem não sente a necessidade de provar nada para ninguém, conquista algo raro, a liberdade de construir a própria vida em absoluto silêncio. Existe um erro de percepção muito comum que destrói o futuro financeiro de pessoas extremamente capacitadas. É a confusão silenciosa entre ter um alto fluxo de dinheiro e possuir uma estrutura real de riqueza. A maioria foi condicionada a focar apenas em aumentar a renda, como se o passaporte definitivo para a paz mental fosse simplesmente ganhar mais. Mas um salário alto, por si só, é apenas um rio de águas rápidas. Se a água entra com força e sai na mesma velocidade para sustentar um estilo de vida inflado, a sua terra continua seca. Você não construiu um reservatório, apenas se tornou um canal eficiente de repasse para bancos e para o sistema de consumo. Vamos materializar isso. Pense em um diretor executivo ou um cirurgião que fatura R$30 mil por mês. A sociedade olha para ele e enxerga o topo da pirâmide. Ele mora em um condomínio de luxo, viaja para o exterior 2 vezes ao ano e os filhos estudam nas escolas mais caras, mas o custo fixo mensal bate R$29 mil. O fluxo é imenso, a retenção é praticamente zero. Se ele perde a capacidade de trabalhar por 3 meses, o castelo começa a rachar. A angústia escondida atrás de um terno sob medida é a mesma do trabalhador que ganha o mínimo e não consegue fechar a conta no fim do mês. Do outro lado da rua, observe a dinâmica de quem foca na fundação antes de erguer a fachada. Um profissional que ganha R$8 mil, mas estruturou a própria vida para viver com 5. Sobram 3 mil todos os meses. O rio é menor, mas existe uma represa sólida sendo construída. Esse excedente ele não vira jantares sofisticados, nem roupas de grife para sinalizar status nas redes sociais. Vira ativos, investimentos consistentes, patrimônio invisível. Com o passar dos anos, o executivo do terno caro continua correndo na mesma roda, pressionado pelo próprio padrão de vida, enquanto o profissional de 8 mil já comprou o que há de mais valioso: tempo, anos inteiros de autonomia. Essa é a diferença brutal entre focar na renda e focar no patrimônio. Renda é o dinheiro que mantém o presente funcionando. Estrutura é a riqueza que garante que você não dependa de ninguém no futuro. Quem vive apenas de fluxo carrega um relógio invisível apontado para a própria cabeça, eternamente refém do próximo contra-cheque. Quem constrói estrutura começa a controlar o próprio tempo, e tempo é o ativo que realmente importa. A verdadeira estabilidade nunca vem do quanto você movimenta na conta a cada mês, mas da muralha silenciosa que você ergue entre a sua paz de espírito e as pancadas imprevisíveis do mundo. O sistema financeiro adora quem tem fluxo gigante e nenhuma retenção de capital. Esse é o cliente ideal para financiamentos premium e endividamento elegante. Mas o mercado respeita, e até teme, quem entende o poder da base. Quando você deixa de tratar um aumento como permissão automática para gastar mais, o jogo vira. Você para de trabalhar só para sustentar uma vitrine frágil e começa a construir uma fortaleza. Porque quando o inverno econômico finalmente chega, e ele sempre chega, o que protege a sua família não é o símbolo do carro na garagem, é a solidez silenciosa do seu reservatório financeiro. Existe uma armadilha psicológica que transforma o seu sucesso profissional em uma sentença de trabalho forçado. É a prisão do padrão atualizado. Toda vez que a sua renda aumenta, um gatilho mental é acionado quase instantaneamente. Você olha ao redor e, de repente, o apartamento parece pequeno demais. O celular parece ultrapassado. As férias parecem insuficientes. A mente humana é especialista em justificar o aumento do custo de vida como uma recompensa merecida pelo esforço recente. Você repete para si mesmo que trabalhou duro, que merece um pequeno luxo a mais. Mas na prática,
o que está fazendo é inflacionar o custo da própria existência. A dinâmica é tão sutil que você não percebe as grades se fechando. Imagine que depois de anos de dedicação, você finalmente dobra o salário. O instinto natural quase nunca é dobrar a taxa de economia. É dobrar o padrão de consumo. Você se muda para um bairro mais nobre, começa a assinar serviços premium que antes chamava de exagero. Cada nova aquisição parece um troféu de vitória. O problema é que esses troféus não são prêmios definitivos. Eles cobram uma mensalidade eterna. O custo fixo sobe rápido, encosta na nova renda e aquela sensação de alívio que você esperava simplesmente evapora no mês seguinte. É nesse ponto que a gaiola de luxo se tranca ao seu redor. Hoje você ganha o dobro de 5 anos atrás, mas se sente tão pressionado quanto no início da carreira. O estresse não foi embora. Ele só mudou de endereço e veste roupas mais caras. Se quiser desacelerar agora, o impacto será muito mais doloroso. A sociedade convenceu você de que subir o padrão é a única prova visível de vitória. Mas a verdade é mais dura. Cada upgrade automático rouba um pedaço da sua liberdade futura. Você não está elevando o patamar. Está construindo uma esteira mais veloz, que exige corrida constante só para não cair. Quem entende a construção de riqueza age de forma oposta. Cria um distanciamento intencional entre o que ganha e o que gasta. Quando a renda aumenta, o padrão de vida permanece deliberadamente congelado. Não há pressa para trocar de carro, nem para reformar a casa em busca de aplausos. O dinheiro novo é direcionado para ativos silenciosos, porque o luxo antecipado é o assassino invisível da independência. A maior prova de força mental é olhar para um contra-cheque maior e decidir que, por fora, quase nada vai mudar. Afinal, a verdadeira recompensa não é o conforto imediato que o vizinho enxerga. É a sensação de invulnerabilidade que só você sente quando encosta a cabeça no travesseiro e sabe que está finalmente no controle. Se você começou a enxergar as engrenagens dessa armadilha e isso fez sentido para você, deixa o seu like para essa mensagem alcançar mais pessoas, porque existe um custo oculto no sucesso financeiro que quase ninguém menciona: a tributação social sobre a sua visibilidade. Quando você prospera e decide exibir essa conquista, torna-se instantaneamente um alvo de expectativas. A sociedade não enxerga o seu esforço, apenas calcula o que, na aparência, está sobrando. Ao ostentar um padrão elevado, você acende um sinal luminoso dizendo que está disponível para resolver problemas financeiros ao redor. Você já percebeu como o sucesso visível cria expectativas invisíveis? E então começam a surgir pedidos informais, convites duvidosos e aquela obrigação silenciosa de sempre pagar a conta mais cara de todos os lados. Imagine a cena clássica de um encontro entre família ou amigos. A pessoa que acabou de trocar de carro e exibe um relógio caro é rapidamente mapeada por todos na mesa. Ele comprou esses itens para ser admirado, para provar o próprio valor. Mas o que realmente adquiriu foi uma posição de vulnerabilidade emocional. Quando um imprevisto atinge alguém próximo, os olhares se voltam direto para ele. Se recusa a ajudar, vira egoísta. Se aceita, começa a sangrar o próprio patrimônio para sustentar a irresponsabilidade alheia. A necessidade de validação transformou o dinheiro em um problema público e roubou a paz que o sucesso prometia trazer. É por isso que os verdadeiros construtores de riqueza dominam a arte da camuflagem estratégica. Eles entenderam cedo que o dinheiro cresce muito mais rápido quando não vira assunto em nenhuma roda de conversa. O silêncio não é avareza, é proteção. Mantém um padrão visualmente discreto, preservam hábitos simples e evitam símbolos que revelem o real tamanho do patrimônio. Ao se tornarem invisíveis para a inveja e para a dependência dos outros, blindam não apenas as contas, mas principalmente a própria energia e o foco. A maior vantagem da invisibilidade é o poder de operar sem interferência.
Quando ninguém sabe quanto você tem, ninguém tenta decidir como você deve gastar. Você não precisa se explicar, não precisa se defender e não carrega o peso das expectativas alheias. A verdadeira sofisticação é caminhar pelo mundo sem chamar atenção, sabendo, em silêncio, que possui recursos para enfrentar qualquer tempestade. Porque a liberdade definitiva não é ser aplaudido como o mais bem-sucedido da sala. É ter a tranquilidade absoluta de passar despercebido, protegido por uma muralha invisível que ninguém vê, mas que garante controle total sobre o seu destino. E é justamente por isso que precisamos desaprender as métricas que a sociedade nos impôs. Porque desde cedo fomos treinados a medir sucesso pela acumulação frenética de objetos. A sociedade nos avalia por perguntas invisíveis: qual carro você dirige, onde você mora, quais marcas você veste. Só que essas são métricas de gasto, não de riqueza real. Quando você passa a medir o próprio valor pelas faturas luxuosas que consegue pagar, vira refém da manutenção dessa imagem. Troca a paz de espírito por pontos sociais imaginários. Pontos que perdem todo o valor no exato segundo em que uma crise financeira verdadeira bate à sua porta. A verdadeira métrica da riqueza não é calculada em moeda, mas em tempo. Deixa eu fazer uma provocação direta. Se a sua principal fonte de renda desaparecer amanhã de manhã, por quanto tempo a sua vida continua estável sem desespero? 1 semana? 3 meses? 2 anos? Essa resposta silenciosa, e não o logotipo no painel do seu carro, define o seu verdadeiro nível de sucesso. Quem não tem margem de sobrevivência não tem escolha. Vive em alerta constante, engolindo abusos cotidianos por medo paralisante da ruína financeira. Mudar essa régua interna é desconfortável no início, mas talvez seja a decisão mais libertadora que um adulto pode tomar. Exige parar de enxergar dinheiro como bilhete para status imediato. Dinheiro precisa virar ferramenta para comprar a sua própria vida de volta. Quando você começa a acumular meses, depois anos, de sobrevivência no seu reservatório, algo muda até na sua química interna. A ansiedade crônica diminui. A necessidade quase infantil de provar valor para estranhos simplesmente perde a força. Você caminha diferente, mais firme, porque sabe que a sua base é sólida. Autonomia é a resposta para quem cansou da corrida invisível. Enquanto muitos ostentam para sustentar uma ilusão frágil de poder, os verdadeiros estrategistas enriquecem em silêncio, ocupados demais comprando a própria liberdade. O objetivo do trabalho duro nunca foi encher a garagem para arrancar aplausos. O objetivo sempre foi conquistar o poder de dizer não. Não para um ambiente tóxico, não para uma rotina esmagadora, não para uma vida no piloto automático. E esse nível de clareza, controle e paz mental, nenhuma vitrine no mundo é capaz de vender. Comprar a própria liberdade deveria ser o grande objetivo da vida adulta. E, ainda assim, passamos décadas acreditando que amadurecer significa acumular responsabilidades financeiras, assinar contratos longos e encher a casa de objetos que exigem manutenção constante. Chamamos isso de evolução. Mas a maturidade real acontece no instante em que você percebe que o seu tempo é finito e não pode ser trocado por aplausos sociais. O maior luxo que alguém pode conquistar não é uma rotina de vitrine, bonita por fora e exaustiva por dentro, mas uma rotina que pertence integralmente a você. Quando o dinheiro deixa de ser ferramenta de validação e passa a ser instrumento de resgate pessoal, algo muda. Você para de financiar o sistema que te drena e começa a financiar a própria autonomia. E essa é a única vitória que não depende da opinião de ninguém e que absolutamente ninguém pode tirar de você. No fim das contas, a vida adulta oferece 2 escolhas muito claras: passar décadas trabalhando desesperadamente para convencer pessoas que mal conhece de que você é bem-sucedido, ou usar essa mesma energia para garantir que nunca mais precisará provar nada a ninguém.
O jogo da ostentação é uma corrida sem linha de chegada, desenhada para manter a classe média cansada, pressionada e financeiramente vulnerável. Mas agora você já viu os bastidores. Entendeu que a verdadeira riqueza nasce no anonimato, na margem de segurança que você constrói e na capacidade de dormir em paz enquanto o mundo entra em pânico por causa de faturas de cartão. Assumir essa postura exige maturidade de verdade. Significa aceitar que reduzir o padrão visual não é retroceder. É pegar impulso para um salto definitivo rumo à autonomia. O sistema vai tentar puxar você de volta. A publicidade vai sussurrar que você merece um prêmio imediato. As pressões ao redor vão questionar sua discrição, mas quando a fundação é sólida, a opinião alheia perde peso. Você não troca mais estabilidade por um crachá de validação externa. Vira um estrategista silencioso, focado em comprar anos de vida, não objetos de vitrine. Se essa mudança de perspectiva fez sentido para você e iluminou a armadilha onde tantos ainda estão presos, deixa o seu like e se inscreve no canal para continuarmos fortalecendo essa mentalidade. E se você chegou até o final decidido a parar de financiar aplausos para fortalecer a sua base, escreve nos comentários: construindo em silêncio. Essa é a marca de quem entendeu o jogo. Mas independência não nasce só de consciência, exige estrutura contínua. Para transformar essa margem de segurança em um patrimônio inabalável, você precisa dominar as regras que multiplicam o seu esforço. O próximo passo natural é assistir ao vídeo As 5 Leis do Dinheiro que você precisa saber para prosperar. Clica na tela agora e aprende como fazer o dinheiro trabalhar a favor da sua liberdade definitiva. Te vejo no próximo.